narrativa, o texto começa falando de Cristo, que estava atravessando a cidade de Jericó, e o contexto diz em Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 6. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, ou seja, um homem importante, maioral dos publicanos e um homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, a uma árvore, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Diga graças a Deus. Bem, em cima desses versículos, eu quero falar algumas coisas em relação a este homem. Em uma condição que todos nós um dia estivemos e que muitos ainda se encontram. Ainda longe de Deus, sem Deus no mundo. Um homem, ao ser visto por aqueles que o conheciam, era tido como um alto pecador, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. Eu expliquei, um cobrador de impostos é um judeu que servia ao Império Romano, cobrando impostos, muitas vezes injusto, do próprio povo judeu, e ainda assim usando de fraude, defraudando. Tanto que ele diz: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Mas é claro que ele havia feito isso. Mas o retrato aqui dele não é diferente do nosso retrato antes de Cristo e de muitos que ainda não conhecem a Cristo. De igual modo, ainda estão vivendo uma vida sem nenhum tipo de temor a Deus, uma vida sem uma regra de conduta, que é a própria palavra do Senhor. E quantos estão assim hoje, vivendo dia após dia, esperando, como costumamos dizer, apenas a morte chegar ou algo inesperado acontecer? A única coisa inesperada que vai acontecer neste mundo, inesperada para o incrédulo e para muitos que pensam ser crentes, é o arrebatamento. Afora isso, o homem está esperando dia após dia o dia da sua morte. É interessante ver uma pessoa sem Deus na sua velhice. Não tem perspectiva de absolutamente nada, a não ser ficar, como diz os antigos, gorando a morte. Não é assim que falava? Está gorando. Eu estou morrendo, eu estou partindo, eu estou indo. Então fica a única perspectiva que tem é da morte. Ora, mas Deus disse que quando viesse o Espírito Santo, e ele veio, mas quando ele vem sobre a vida de uma pessoa idosa, ele diz: os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. O que é os velhos sonharem? Os velhos terão, os idosos, perspectiva de servirem a Deus muito mais, talvez, do que na sua juventude. Porque quando o Espírito Santo ele entra na vida de alguém, ele entra para transformar esta vida, e não importa qual a idade desta pessoa. Então, as pessoas incrédulas estão assim, esperando a morte chegar. Zaqueu era uma dessas pessoas. Qual a perspectiva de vida que ele tinha? De ser salvo? De herdar o reino de Deus? É claro que não. Porque cada homem conhece o seu real estado, mesmo estando sem Cristo. Sabe que não tem valores, a não ser os valores que aprovam, que concordam. Por isso há muitas facções no mundo, que é facção, pensamentos distintos no mundo.
Porque cada um cria o seu modo como as coisas devem ser ou deveriam ser. Assim também nós éramos. Então Zaqueu era esse tipo de homem, um publicano. Entretanto, aconteceu algo próximo a ele. Jesus, a quem ele já ouvia falar, iria passar por Jericó. Então, este é um acontecimento. Jesus passar por uma cidade. Ele ouviu falar sobre isso. Entretanto, ele não poderia vê-lo, porque era uma pessoa que não tinha altura, e ele sabia que havia, e vinha com Jesus, ou viria com Jesus, uma grande multidão. Mas quero falar primeiramente, ou um pouquinho mais, sobre Jesus atravessando a cidade. Porque dessa forma que eu também vejo a pregação do Evangelho em cada lugar. Em cada lugar onde não se ouviu falar de Jesus, acrescenta, como diz as Escrituras. Porque em toda parte já se ouviu falar de Cristo. Em toda parte se conhece o nome de Jesus. Mas nem em toda parte se apresentou Jesus como diz as Escrituras. Este Jesus, o Senhor, como diz as Escrituras, ainda é desconhecido desta massa que só ouviu falar do seu nome. Então, no tempo de hoje, eu vejo também o Senhor passando pelas cidades, se apresentando como Jesus segundo a palavra, de acordo com a palavra. E esse era o Jesus que Zaqueu não conhecia. Ele conhecia o Jesus que ele ouviu falar, que falava ousadamente, que operava milagres e prodígios, que estava causando alvoroço no seu tempo, por pregar principalmente contra o pecado e apresentar um novo reino, que era o reino de Deus. Esse Jesus é o Jesus que todo mundo hoje, ou muita gente hoje, também conhece. E esse mesmo Senhor está passando pelas cidades, se apresentando através da palavra, de um reto ensino, que dia após dia vai se propagando em todo lugar, principalmente através das igrejas reformadas, porque vivemos apenas pelas Escrituras. Essa semana nós recebemos 2 contatos no WhatsApp da igreja. Um, o pastor Marcos atendeu, e o outro eu atendi. O que eu atendi era um casal de Mateus Leme. Entrou em contato com a igreja, falou que queria conversar com o pastor Eduardo, então deixa que eu vou atender. Então eu entrei em contato com ele, esse rapaz. Ele me perguntou, pastor, eu vi o seu vídeo e criei em cada palavra que o senhor ministrou sobre a condição de mulher pastora. E eu creio que pela Bíblia essa condição não é permitida por Deus. Mas havia uma pastora na minha antiga igreja e ela me colocou para tomar, ela era fundadora dessa igreja, e ela me colocou para tomar conta de uma igreja. Quando eu vi o seu vídeo, eu entreguei o cargo e saí da igreja. Mas quero te fazer 2 perguntas, pastor. Primeiro, eu fiz certo em ter saído da igreja? E a segunda pergunta, uma igreja cujo seu líder é um pastor, mas essa igreja, ela consagra pastoras, essa igreja, ela está vivendo as Escrituras? Essas foram as 2 perguntas que eu recebi essa semana. E eu respondi e disse, olha, irmão, a sua atitude de entregar o cargo foi certa. Porque se a Bíblia não dá ela respaldo para ser uma pastora, logo, a consagração que porventura ela fez em você ou em outros não tem nenhuma validade perante Deus. Nenhuma. Aí ele ficou em paz. Ele disse, obrigado, pastor. Eu tinha certeza disso, mas eu precisava conversar para saber se eu fiz certo. E quando eu ter deixado a igreja, da mesma forma, Deus diz que não se deve estar no meio aonde está se vivendo errado. Apocalipse 18:4. Respondendo à segunda pergunta, e uma igreja cujo pastor, o líder, é um pastor, mas esta igreja consagra pastoras. Ela está fora da palavra? Diz, eu não sei de que igreja você está falando, para poder tecer aqui um comentário plausível e testificado.
Mas falando apenas desse tópico de consagrar pastora, eu não sei se esta igreja não é uma igreja bíblica. O que eu sei é que neste quesito não está sendo. Neste quesito, não. Em outros, só sabendo que igreja que é. Respondi a ele isto. Por que estou mencionando isto aqui? Justamente para enfatizar para você que as pessoas não conhecem o Jesus segundo a Bíblia. Elas ouviram falar de Jesus, mas não conhecem as Sagradas Escrituras para poder sustentar a sua fé. Então, o que está acontecendo? O Senhor está passando pelas cidades, chamando os seus servos, os seus discípulos. Assim, quando Zaqueu soube que Jesus ia passar por ali, Zaqueu procurou ver quem ele era. Ele só ouviu falar, mas quem é esta pessoa? Eu quero conhecer Jesus. Então, o que ele fez? Ele correu. Ele correu adiante e subiu aonde poderia vê-lo. E lá estava aquele homem em cima de uma árvore quieto. Um homem importante. Talvez até temido, porque era o maioral entre todos os publicanos. Estava lá em cima de uma árvore, esperando aquele Jesus que ele ouviu dizer passar, porque uma oportunidade estava sendo colocada perante ele. Jesus está aqui. Ele vai passar aqui na minha cidade, próximo à minha rua. Eu não posso vê-lo porque tem muita gente, mas eu posso ir para um lugar aonde ninguém me atrapalha e eu quero conhecê-lo. E assim ele fez, esperando pacientemente. De repente o Senhor Jesus passa por aquela rua aonde ele correu para poder estar em um ótimo lugar para conhecê-lo. O Senhor então olha para o alto, vê aquele homem sentado ou em pé, estava numa árvore, e diz: Zaqueu, o chama pelo nome, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem, diz a palavra de Deus. Ele chama Zaqueu pelo seu nome: Zaqueu, desce depressa, ou seja, não fica perdendo tempo apenas querendo me conhecer de ouvir falar. Hoje eu quero entrar na sua casa, hoje eu quero entrar na sua vida. Este homem então, recebido o chamado, o texto diz, ele desce depressa e recebe o Senhor Jesus com alegria em sua residência, em sua vida. E sabemos o que aconteceu ali, quando o Senhor Jesus Cristo disse: hoje houve salvação nesta casa. Da mesma forma, o Senhor Jesus tem passado em nossas cidades, em nossas ruas. Tem passado em nossos celulares. Tem passado nos canais de internet, através de pregadores que estão anunciando o Jesus segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. E o que o Senhor está fazendo? Esperando que alguém desperte para poder conhecê-lo. Conhecê-lo, observando, vendo pela própria Bíblia, e não um Jesus de ouvir falar que alguém contou. Porque esse é o Jesus que as pessoas conhecem. Aquele que só cura, aquele que só faz milagres, aquele que só restaura casamento, que abre portas de emprego. Não estão conhecendo o Jesus Redentor, que foi expiação pelos nossos pecados, o que nos justifica perante Deus. A este Cristo as pessoas não conhecem, mas ele está passando perante os olhos de cada um no tempo de hoje. Mas poucos estão procurando conhecê-lo. Conhecê-lo de verdade. Por quê? Porque estão tão familiarizados com o Jesus que lhes for apresentado, que preferem um Jesus de ouvir falar. Não querem conhecer o Jesus segundo a Bíblia, porque eles acomodaram suas vidas no Jesus que lhes fora apresentado, que não corrige, que não exorta, que não pune, um Jesus que não condena os atos de pecado,
Um Jesus que só é, como eu já disse, um abençoador. Mas a verdade é que as pessoas não querem reconhecer o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia, ele é muito além do que elas pensam sobre ele. Zaqueu desceu da árvore, e há cristãos hoje, há pessoas hoje, até mesmo dentro das congregações, que são como Zaqueu até subir na árvore, mas não querem descer de lá. Querem apenas ficar vendo Jesus, vendo o que está acontecendo na obra do Senhor, vendo Jesus operar milagres e prodígios, transformando vidas. Há pessoas que estão dentro das igrejas e fora dela, que subiram na árvore para conhecer Jesus, mas não querem descer. Porque descer da árvore significa se render a Cristo. Significa que Jesus irá entrar na sua vida e vai virar tudo de cabeça para baixo. Ele vai levar restauração, ele vai levar conserto. Então, para muitas pessoas é mais cômodo estar em cima da árvore. Porque em cima da árvore ninguém mexe com você. Em cima da árvore ninguém vai atacar os seus pecados ou os seus erros. Em cima da árvore você vai estar confortado. Assim estava Zaqueu. Mas quando o Senhor disse, venha, desce depressa, ele num salto, eu posso imaginar, na sua pequena estatura, ele deve ter pulado de lá. Tamanha pressa. Imagina um homem pequeno, supostamente numa árvore alta, custou subir, descer, é mais difícil. Porque você não sabe mais onde você pisou, você tem que ir escorregando. Eu posso imaginar aquele homem, num salto, pulando daquela árvore, porque o Senhor o chamou. Ele tinha a perspectiva de apenas ver quem era Jesus. E se deparou com algo que ele não esperava. Um chamado de Deus no seu coração. E é assim que o Senhor também tem chamado pessoas no tempo de hoje. Um chamado específico no coração desta pessoa. E todos aqueles que o Senhor chama, simbolicamente falando, dada a comparação com Zaqueu, essa pessoa, ela desce da árvore. Ela sai da vida que ela se encontra. Ela se arrepende dos seus pecados. Ela muda. Ela não é mais uma pessoa que apenas fica ouvindo Jesus. Mas como disse, há daqueles que sequer correm. Ou seja, não se esforçam sequer para conhecer o Jesus segundo a Bíblia. Gostam de ouvir sobre a fé reformada, mas não conseguem ver suas vidas se adequar a ela. Por quê? Para se adequar à fé reformada, tem que descer da árvore. Tem que descer da árvore da incredulidade. Tem que descer da árvore dos ensinos errados que aprendemos ao longo da vida. Tem que descer da árvore do arminianismo. Tem que descer da árvore do pentecostalismo, do neopentecostalismo e aceitar apenas as escrituras. Tem que descer da árvore. Então é daqueles que não correm, não se esforçam. Não se esforçam para conhecer o Senhor. Não se esforçam para estudar sua palavra. Não se esforçam para orar. Não se esforçam para serem frequentes nos cultos da casa do Senhor. Não medem nenhum tipo de esforço. Não querem descer da árvore. Quando se desce da árvore, se rende a Cristo. Quando se desce da árvore, recebe a Cristo. E quando Cristo entra na sua vida, ou na vida desta pessoa, Jesus não precisa de muito esforço teológico ou de palavras para convencê-la do seu pecado. A presença de Jesus na nossa vida já nos convence disso. O Espírito Santo apenas enfatiza o nosso pecado. Olhe Zaqueu. Jesus não falou o que ele era, nem que pecado ele tinha, mas a presença do Senhor Jesus na sua casa fez ele reconhecer
quão pecador ele era, quão mal ele estava fazendo ao próprio povo judeu. Ele se levanta no meio da mesa, no meio daquela reunião, toma a palavra e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade da minha riqueza. E se eu roubei, defraudei alguém, pode qualquer um me procurar, que eu vou devolver 4 vezes mais. O que é isso? Declaração de falência. Porque um homem na condição dele jamais ia lembrar de quantas pessoas ele defraudou. Então quaisquer um que chegasse lá: olha, você me roubou 100 mil reais, toma aqui 400. Ele não estava colocando ali em peso tudo que ele adquiriu. Porque a presença de Jesus fez mudar a vida dele. Quando ele decidiu, quando ele ouviu a Cristo e desceu da árvore, o processo de conversão no seu coração já havia iniciado. Quando Jesus o chamou, já havia iniciado. Quando Jesus chama alguém, ele mostra para essa pessoa, mesmo sem ainda ter pregado para ela, que há algo na vida dela que precisa ser mudado. Eu posso imaginar que Zaqueu, ao descer daquela árvore, caminhando de sua casa, muita coisa já estava acontecendo dentro dele, que o Espírito Santo já estava produzindo. Ele recebeu o Senhor com alegria. E a daqueles, no tempo de hoje, que se dizem cristãos, e não têm um momento de alegria com Deus. Zaqueu não estava feliz, porque Jesus curou, ou abençoou, ou prosperou, ou sei lá o quê. Ele estava feliz porque Jesus aceitou entrar na sua casa. Isso deveria ser um motivo mais do que suficiente para todos nós que somos cristãos, ou nos autoafirmamos ser. Estamos alegres, porque o Senhor entrou em nossa casa. Ele nos chamou e entrou em nossa vida. Mas quando esse mesmo cristão se recusa a descer da árvore, em algum momento ele vai descer. Mas ele não vai descer para seguir Jesus. Ele vai descer para a mesma vida que ele sempre teve a vida inteira. E Jesus passou pela vida dele. E Jesus passou pela cidade dele. E Jesus passou pela rua dele. Não são muitos pregadores que hoje assumem a importante tarefa de anunciar apenas as Escrituras. Porque isso limpa demais a igreja. E atrai menos adeptos. Havia uma multidão, mas o Senhor chamou apenas um. Havia uma multidão, mas lá na casa de Zaqueu, só um foi salvo. Só um foi salvo, pastor Marcos. Por que não houveram outros ali dizendo: olha, Senhor, eu também me arrependo, eu também vou corrigir meus pecados, eu também vou abandonar os meus erros. A mesma oportunidade foi dada a todos pela presença de Cristo. Mas o chamado foi só para um. Zaqueu, desce depressa, que me convém entrar, estar na sua casa, pousar na sua casa. Apenas ele se alegrou. Apenas ele se arrependeu. E apenas ele, naquele dia, foi salvo. O homem que não podia ser visto pelas multidões, mas um homem que queria conhecer Jesus. A última coisa que aquele homem esperava na vida é que ele fosse chamado por Deus na condição em que ele estava. Porque é assim que nós também nos sentíamos. Como podemos ser chamados por Deus na condição que nós vivíamos em pecado? E a mesma coisa acontece hoje depois de chamado. Como posso ter sido chamado por Deus
se ainda tenho tantas fraquezas e enfrento tantas lutas internas e externas. Ouça o que eu vou te dizer. Uma pessoa que se diz cristã e ela não enfrenta lutas nem dores por causa do pecado, é porque não existe uma guerra dentro dela. Só existe um domínio, e é o domínio do mal, é o domínio de Satanás. Porque toda alma, todo cristão que tem uma luta interna contra o pecado, e luta e batalha, ora vence, ora é derrotado. Quando vence, se regozija. Quando derrotado, a alma é como se estivesse morta de tanta tristeza. É porque existe uma luta, porque existe uma guerra. E se existe uma guerra, é porque existe Deus dentro desse cristão. É o que Paulo escreveu em Gálatas. A carne luta contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele milita, ele luta contra a carne. Se não houver uma guerra dentro da sua alma contra o pecado, da alma dessa pessoa, é porque só existe um domínio. Porque enquanto houver o Espírito Santo dentro de um homem, sempre vai haver uma guerra contra o pecado. E o pecado contra o Espírito Santo. Essa é a maior evidência de que Deus está presente na vida de alguém. É quando esse alguém luta todo dia, se fere todo dia, mas também tem vitória todo dia. Porque todo dia ele enfrenta uma luta contra algo que é mais forte do que ele, que é o desejo da carne. Por isso, necessitamos da graça de Cristo. Mas se alguém não enfrenta essas lutas, o pecado não é um peso, não o faz gemer, ainda que esteja ali preso durante um tempo naquele pecado, mas se ele não faz gemer, se a sua alma não grita de dor, é porque não tem guerra. Só há guerra onde há disputa. Quando não há disputa, é porque há alguém que domina. A única diferença nessa minha fala é que enquanto Deus está quando Deus, não enquanto, quando Deus está presente na vida de um homem, significa que este homem, a partir desse momento, está em guerra contra o pecado. Ele vai se ferir muito, mas também vai vencer em Cristo. Se um dia você deixar de sentir dor ou de guerrear contra o pecado, isso não for mais nada para você, é porque Deus não está ou nunca esteve na sua vida. Esse é o melhor indício de que há a presença do Senhor na vida de alguém. Quando o pecado dói, pode não doer na hora que é cometido, mas quando o Espírito Santo faz a ficha cair, que dor terrível. Não há quem te console, não há palavras. Só Deus pode consolar. É assim que você identifica também o Senhor presente na sua vida. Mas quem não desce da árvore, quem não se rende a Cristo, que lutas vai ter? Contra o que vai ter? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém, é conveniente para mim ficar hoje em tua casa. E Zaqueu desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, se você ainda se vê em cima da árvore, se você ainda não desceu dessa árvore, a analogia, estou dizendo, se você ainda é só um observador de Jesus e da obra que ele está fazendo, eu oro para que Deus te conceda, em tempo oportuno, a graça do seu chamado. E quando o Senhor te chamar, que você pule da árvore, você deixe tudo para trás, se renda a Cristo. E quando Jesus entrar na sua vida, sem nenhuma palavra,
você vai se arrepender de absolutamente tudo o que fez. Sua vida vai ser restaurada. E haverá uma afirmativa no céu: hoje houve salvação nesta casa. Porque este também é filho de Abraão. Amém? Em nome de Jesus. Esta palavra do Senhor possa trazer alento para você, mas também o despertar. Desça da árvore. Seja como Zaqueu. Como Zaqueu. Se ouvir a voz do Senhor, desça da árvore. Não fique olhando o dia passar. Não fique olhando o Senhor passar. Não fique olhando a palavra de Deus sendo pregada e você ainda preso em rituais, em dogmas e crenças do passado. Se liberte disto. Desça da árvore e se renda a Cristo por meio do Evangelho. Aí sim, você vai experimentar um novo nascimento. Mas se recusar, se achar que a árvore é mais confortável, a visão é melhor, é verdade, de cima de uma árvore. Mas não te permite ter experiências com Deus. E são essas experiências que amadurecem a vida do cristão. Diga graças a Deus. Vamos orar em nome do Senhor. Pai Santo, querido e amado, em nome do Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Te louvamos.